pessoas acompanham. Às vezes a igreja que a gente tem acompanhando lá é maior do que a que está aqui, né? Então, entenda isso, é uma ferramenta que Deus deu para nós fazermos a diferença. E eu ouso dizer que vai ser uma das ferramentas que Deus vai usar para evangelizar o mundo. Porque em muitos países que estão trancafiados, o missionário, fisicamente falando, ele não entra, mas a internet entra, e ela é censurada. Só que o que acontece? Existem aquelas pessoas que hackeiam para o bem, né? Quebra essas barreiras e o evangelho chega onde nós nunca imaginamos. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou a avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Então aqui Paulo vai fazendo um paralelo entre a vida do velho homem e a vida do novo homem, entre a vida da família sem Deus e a família com Deus. Ele disse assim, porque bem sabem isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Aqui ele está dizendo o quê? Que existem modelos de vida, de conduta, de comportamento que não deve ser imitado. E isso eu falei muito na questão da família. Aí ele diz no versículo 8: porque no outro tempo erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Agora olha o conselho do versículo 14: por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora outro conselho: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nas versões mais novas, essa palavra remindo significa aproveitando todas as oportunidades. Ou seja, aproveitando todas as oportunidades, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Vamos fazer um momento de oração? Pai, nós estamos aqui nesta noite para concluir, Senhor, este seminário para a família, onde nós estamos há 4 semanas declarando a Tua vontade, o Teu querer, o Teu desejo e os princípios da Tua palavra, para que a nossa família seja bem sucedida de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Estamos aqui vendo nesse texto, Pai, a diferença entre os que Te servem e os que não Te servem. E almejamos, Pai querido, ser uma família onde a luz do Evangelho resplandece
e que manda embora todas as trevas. Ajuda-nos a cumprir o nosso papel, Pai, evangelístico, profético e sacerdotal, como família do Senhor, aqui na terra, aqui no Jardim Maracá e nas regiões adjacentes, aonde estão os teus filhos, ó Pai. É isso que eu te peço nesta noite. Ilumina a mente, o coração e a alma de cada um de nós. Queremos ser famílias que refletem a glória, a luz, a presença, a esperança e o teu amor, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos tudo isso, para a glória do teu nome santo, Pai. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, põe a sua Bíblia do lado aí, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia! Queridos, para nós fecharmos o nosso seminário dessas 4 semanas, eu quero compartilhar com vocês aqui, tudo que eu vou falar hoje é tudo muito estratégico. Por quê? O nosso tema hoje é a família e os ataques sofridos. Quando nós falamos de ataques, significa que a gente tem um inimigo que está sempre nos alvejando, certo? Então, numa guerra, irmãos, é muito importante nós conhecermos as nossas armas, como eu falei a semana passada, no final da ministração, quando eu citei Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, onde eu falei sobre a armadura de Deus para a família. Mas é muito importante também a gente conhecer o quê? Conhecer o nosso inimigo e saber as estratégias que ele usa, porque todas as vezes que nós conhecemos a estratégia que o inimigo usa, isso facilita para nós nos prepararmos na defensiva, mas também para nós prepararmos no contra-ataque. Então, se eu sei que serei alvejado por alguém, tenho condições de previamente me preparar para os ataques e preparar o meu equipamento de defesa. Então, nós não podemos, como disse o apóstolo Paulo, ignorar os ardis que o inimigo está usando nos dias de hoje. O inimigo sempre teve muitas estratégias para tentar minar a família cristã. E hoje, essa estratégia, esses esquemas que ele utilizou, ganhou uma roupagem moderna por causa da tecnologia. E é disso que eu quero falar um pouco nesta noite. Porque, como eu disse no início, a tecnologia, ela é uma bênção, sim ou não? Sim. Ela é uma bênção. Só que ela pode se tornar uma grande maldição na mão daqueles que não sabem utilizá-la, certo? Então, deixa eu colocar para vocês aqui na introdução o seguinte, aqui refletiremos a respeito de alguns ataques que as famílias vêm enfrentando na atualidade. Tais investidas são lançadas por Satanás, o arqui-inimigo da família. O diabo tem como intento matar, roubar e destruir, e ele tem conseguido realizar os seus propósitos em muitos lares. Irmãos, a gente tem que se conscientizar que é inegável que em algumas famílias o inimigo tem alcançado êxito. É o primeiro passo para nós conseguirmos ter êxito na nossa caminhada. É entender que em muitas famílias o inimigo conseguiu alcançar o seu intento. Mas nós temos que declarar e trabalhar para que aquilo que Josué disse lá no capítulo 24 do seu livro aconteça na nossa vida. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa convicção, mas essa deve ser também a nossa atitude, porque a bênção do Senhor, ela não é fortuita, ela não é obra do acaso, ela é algo que acontece em consequência de uma atitude nossa, certo? Então, a Bíblia fala que o cristão, ele é sal da terra e luz do mundo. Sabemos que Satanás tem mobilizado os sistemas deste mundo para desestruturar a vida familiar. No entanto, a Igreja de Cristo, como sal da terra e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, deve confrontar, por intermédio da palavra de Deus, os ataques do maligno. Irmãos, eu não sei se vocês já prestaram atenção, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse assim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a expressão de Jesus. Só que quando você fala, para pensar no texto, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
muitas pessoas interpretam esse texto assim, que o inimigo vai vir contra você. Só que não foi isso que Jesus disse. O texto diz assim, ó: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não suportarão a atuação dela. Então o que Deus está dizendo? Que antes de nós nos defendermos como cristãos, nós devemos atacar. Então ele está falando que nós devemos ir até as portas do inferno. Ó, edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada por Deus, e as portas do inferno que estão lá não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, a igreja vai contra as portas do inferno e vai vencê-las. Qual que é o significado disso, irmãos? É que a igreja tem que sair de uma postura passiva para uma postura proativa. Aleluia. Nós não podemos esperar o inimigo chegar no nosso lar, começar a tentar destruir o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos, para depois a gente dizer: vou usar as armas de Deus. Não, a Bíblia diz para nós nos prepararmos com antecedência com a armadura de Deus e depois sair à luta. É aquela expressão muito usada pelos evangelistas: nós precisamos acordar e fazer o quê? Saquear o inferno e povoar o céu. Quando nós usamos essa expressão inferno, eu não estou falando literalmente que você tem que descer lá no inferno, mas você tem que ir em locais aonde o inferno, aonde o mal, aonde o maligno já se posicionou e acha até que aquele local já é dele, e com o poder da palavra, com o poder do Espírito, com a autoridade do nome de Jesus, despedaçar o jugo do diabo naquela casa, naquela família. Mas por que isso? Porque você é sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz, irmãos, que o valente está numa casa. Ele assemelha o valente a alguém que fez um sequestro. Entrou dentro de uma casa, sequestrou uma família, fez dela refém e os amarrou, os maniatou. Aí qual que é a proposta de Jesus? Jesus diz que aquele que é mais valente do que ele vai, entra na casa, maniata, prende, amarra o valente e declara liberdade para aquele que está cativo. Então o que Deus está dizendo? Olha, a igreja precisa sair da sua passividade e começar a atuar com proatividade. Por exemplo, esse seminário aqui não é só para Deus abençoar a sua família, é para te despertar. Está aqui no versículo 14: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que ele está dizendo? Olha, você não é uma pessoa que deve ficar só na defensiva, não. Você deve sair do seu quadrado, você deve sair da sua zona de conforto e dizer: olha, meu lar está bem, minha família está bem, meu casamento é abençoado. Eu vou começar a ajudar outras famílias, outros lares, outros casais que estão vivendo em crise. Esse é o projeto de Deus. Quando Deus diz que você é sal da terra, Ele diz que você e eu fomos chamados para temperar. Tem a vida de muitas pessoas que estão que nem uma pimenta, outras estão sem sabor, outras estão salgadas. Elas precisam da tua ajuda, da minha ajuda, para adquirir equilíbrio. Diga comigo: as famílias precisam de equilíbrio. E você como sal da terra é esse equilíbrio, meu irmão. Você como sal da terra é esse equilíbrio, minha irmã. Você não pode olhar para um lar que está sendo destruído pelo inimigo e falar: é assim mesmo. Isso não passa de consequências das atitudes das pessoas. Você sabe que é, mas você sabe que tudo que é ruim pode piorar, mas tudo que está bom pode melhorar. E o que está fora do lugar pode entrar no parâmetro de Deus e a situação pode mudar completamente. Glória a Deus! Por que eu prego o Evangelho? Por que o pastor Kleber e a pastora Patrícia pregam o Evangelho? É porque eles acreditam nisso, na possibilidade da mudança, da transformação, da radical mudança na vida dos lares e das famílias. Então, você foi chamado não só para dar equilíbrio como sal, mas também para iluminar. Tem muitos lares que estão em trevas,
porque a palavra de Deus não está lá. Às vezes está na estante, às vezes está no computador, às vezes está no aplicativo do celular, mas não está sendo vivida. E é a partir do momento que ela é vivida, que o jugo é despedaçado, o diabo bate em retirada, e a vida com abundância que Jesus prometeu, chega na casa, chega no lar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, não podemos nos esquecer que estamos lutando contra principados e potestades. O que significa dizer isso? Quem viveu essa pandemia como eu, percebeu que é muito difícil você lutar contra um inimigo invisível. Por quê? Você não sabe aonde ele está. E algumas pessoas doentes espiritualmente, eles são como as vítimas da Covid-19. Elas são assintomáticas. Muitos lares, quando o inimigo começa a entrar, porque nós baixamos a nossa guarda, no início não tem sintomas, e por não ter sintomas, as pessoas acham que está tudo bem, mas aquelas ideias, aqueles conceitos, aqueles preceitos malignos começam a minar a estrutura dessa família, e às vezes para uma pessoa não faz tanto mal, mas para outra é extremamente destrutivo. Estou fazendo um comparativo com a doença. Então muitas pessoas, o inimigo vai passar por ali e ela vai estar bem, o seu organismo vai estar forte, pastor Kleber. Essa pessoa não vai sentir nada. Por quê? Porque o organismo dela está com a imunidade alta. A Bíblia fala, o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O pecado na Bíblia é comparado a uma doença chamada lepra. Quando o seu coração está imunizado pela palavra de Deus, você vai ter contato com o convite do inferno, mas não vai sentir nada. Por quê? Porque o teu coração está imunizado. Agora, se o seu organismo estiver fraco, debilitado, abatido espiritualmente, o que acontecerá? Você pode até ir a óbito. Foi o que aconteceu nessa pandemia. Falam de 20 milhões, 22 milhões de testes no Brasil positivo. Já passou, foi de 100 milhões. É porque muitos não são o quê? Testados. Mas porque muitos nem no posto de saúde foram? Porque a imunidade estava lá em cima. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Quando nós pegamos as armas espirituais da palavra de Deus e colocamos na nossa vida, não é que o inimigo não vai vir contra nós. Não é que os dardos inflamados do maligno não estarão contra nós. Não é que os principados e as potestades de Efésios 6 e 12 não virão contra nós. Mas quando baterem na tua porta, na tua casa, na tua família ou no teu coração, você vai estar imunizado pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Mas outros estarão fracos, abatidos, vão ter que ser tratados numa UTI espiritual. Alguns vão ter que ir para o balão de oxigênio e só vão sobreviver se tiverem o atendimento rápido, 2, o tratamento certo. A palavra de Deus, irmãos, traz para nós o tratamento imediato para as doenças da família e traz também o remédio certo. Aleluia! Então entenda, você já foi imunizado nesse seminário. Você vai sair daqui com uma outra atitude. Você vai imunizar outras casas, outras vidas, outras famílias, outros lares. Quem crê, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Glória a Porque a Deus! palavra de Deus é isso. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Ou seja, imunizei minha vida. Então, se desejamos uma vida familiar vitoriosa, precisamos viver em total dependência do Senhor. Carecemos da armadura de Deus para que possamos enfrentar as lutas e desafios do nosso tempo. Foi a minha fala semana passada. Então, quais são os ataques que o inimigo tem feito hoje? Os piores, eles têm sido contra as crianças. E por que contra as crianças? Alguém sabe dizer? Por que será que o inimigo luta primeiro contra as crianças? Desestabilizar os pais, que mais?
Porque elas são o futuro da geração também. Elas são a geração futura. Que mais? Pensa aí. Por que as crianças? Porque elas estão mais fragilizadas, porque elas têm menos conhecimento, porque a mente delas está mais aberta para o novo, por causa de tudo isso. Então, geralmente, ou melhor, atualmente em muitas escolas, tanto da rede pública como privada, o ensino materialista está sendo valorizado e repassado de modo contínuo às crianças. A educação que nossos filhos recebem é totalmente influenciada pelo materialismo e pelo ateísmo. O que é materialismo? É você só acreditar naquilo que você vê. E a Bíblia fala através do apóstolo Paulo que nós devemos atentar para as coisas que são invisíveis, porque as visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Então o que o inimigo quer colocar na cabeça dessa geração? Que Deus não existe, que Deus foi uma ideia criada pela mente nervosa dos religiosos medievais. E se esse conceito entra no coração de uma criança, ela se torna uma criança ateísta. Ela passa já desde a primeira infância a não acreditar em Deus. É por isso que lá em Deuteronômio, Deus disse através do ministério de Moisés, Deus falou para Moisés dizer para a nação que era para os pais inculcar na cabeça dos filhos a mensagem de quem era Deus. Era para falar com eles na mesa, deitando, levantando, andando pelo caminho, atando em suas testas, para que eles não se esquecessem de quem era o Senhor. Irmãos, irmãos, nós temos ferramentas preciosas para ajudar os nossos filhos, mas nós precisamos fazer disso uma ferramenta verdadeira. Aquela Smart TV na sua casa tem que tocar mais louvores, tem que ouvir mais pregação e mais estudo bíblico. Eu não estou falando que você não pode ter momento de lazer. Na minha casa, para você ter uma ideia, eu tenho Netflix, eu tenho Disney e eu tenho também uma outra lá, que eu nem lembro o nome, Prime. Só que, irmãos, a gente não vive só disso. Isso é um pequeno espaço do nosso tempo. Você tem uma ferramenta maravilhosa no Smart TV chamada YouTube. Coloca louvor, ensina os seus filhos a adorar a Deus, a gostar da música evangélica. Aleluia! É sério. Faça no seu lar um espaço aonde quem fala não é só a Globo, o SBT, a Record ou a Band. Eu não tenho nada contra essas emissoras, mas é que nem comer peixe, você tem que comer tirando os espinhos. Mas use esse aparelho que Deus te deu e coloque palestras sobre família, coloque palestras para casais, coloque pregações bíblicas. Ainda que seus filhos não queiram ver e ouvir, eles estão vendo, eles estão observando eu e você, e eles aprendem muito mais pelo ver do que pelo que a gente fala. Quando vier à igreja, eu tenho falado isso lá na nossa igreja, é muito comum a gente chegar na igreja e não orar. O pastor está orando aqui, a maioria das pessoas estão sentadas no culto. Eu sei que isso aqui não acontece no Maracá, só lá no Jardim Letícia. Mas o que acontece? Às vezes, irmãos, eu estou lá orando e o povo está conversando. Tem igreja que o pastor está orando, as irmãs estão vendendo demilos, tapué. Irmãos, se os nossos filhos não nos verem orar, pastor, como é que eles vão aprender a orar? Meu Deus, isso é forte. Está entendendo? Então é isso aqui, ó. Há uma cultura materialista e ateísta tentando afastar os nossos filhos do Evangelho. E sabe onde é que eles vão adquirir força para resistir a isso? No meu exemplo, no teu exemplo, pai, no teu exemplo, mãe. Aleluia. A primeira igreja que eu pastoreio chama-se a minha casa, a minha família. É lá que eu aprendo a ser sacerdote, profeta e evangelista de Deus. Deixa eu profetizar para você aqui de olho aberto. Você é um profeta e uma profetisa dentro da tua casa. Você é um evangelista e uma evangelista de Deus dentro da sua casa. Você é um pastor e uma pastora de Deus dentro do seu lar. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Eterno dentro do seu lar. Se você crê, diga amém. Amém! Então, os currículos que reúnem os conteúdos programáticos a serem
transmitidos nas salas de aula são fundamentados na filosofia evolucionista, aquela que diz que não existe criacionismo, que diz que tudo veio de uma evolução, onde o imaterial se tornou material, o inorgânico se tornou orgânico, um dos maiores absurdos da ciência já ditos, porque até hoje nada que é inorgânico, isso é inorgânico, se tornou, esse aqui é inorgânico também, esse aqui é artificial, quase que me enganou, mas aquilo que é natural, irmãos, é orgânico. Isso não existe essa mutação na natureza. E eles tentam colocar isso goela abaixo nas escolas. O criacionismo é muito mais fácil de crer que tudo veio de um Criador, porque tudo que existe tem um Criador, do que acreditar no evolucionismo, que numa obra do acaso, pum, as coisas começaram a acontecer. Mas o que é isso? Isso é a mentalidade pagã e a mentalidade de alguém que é ateu, que não acredita na existência de um Deus. Por isso, os nossos filhos estão entrando na escola com cerca de 3 anos e saindo, se estudarem logo depois que terminar o ensino médio, a faculdade, 23, 24, 25 anos. Se você não fizer o dever de casa, essa cultura, essa filosofia vai entrar no coração deles. E esse é o projeto do diabo, é acabar com essa geração que está crescendo, para que a igreja morra na próxima geração. Só que eu tenho aqui um recado para mandar para o inferno. A igreja não é ideia do pastor Davi, do pastor Kleber e nem do pastor Santana. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a vida dela. Aleluia. Na próxima geração nós vamos ter uma igreja sim, forte, fundamentada na palavra, porque os nossos filhos vão crescer, vão amar a Deus, vão temer a Cristo e vão pregar o Evangelho e influenciar a sua geração. Assim eu creio, meu Deus. Tudo começa com a explicação sobre a origem da matéria, da vida e do homem e de tudo que existe no universo. Então, se eu tirar Deus da premissa central, dizer que o Evangelho, que o mundo não é teocêntrico, ou seja, o centro de tudo não é Deus, mas é antropocêntrico, o homem é o centro do universo, irmãos, ele consegue tirar Deus do coração das nossas crianças. Meu Deus. Mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, os pais não podem negligenciar a educação dos seus filhos e devem levá-los aos pés do Senhor. A igreja também deve o quê? Mas quem que deve levar? Os pais. A igreja ajuda e muito, só que ela não leva os filhos aos pés do Senhor, ela só ajuda. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, o crente que vem em todos os cultos, todas as semanas durante o mês, ele não passa 5% do seu tempo na igreja. 95% do tempo é vivido fora daqui. Então o que eu estou querendo dizer? Ele passa muito mais tempo com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com a bisa, com o biso, do que na igreja. Então é nosso papel como pais educar, mas é papel da igreja ajudar. E os pais, e a igreja ajuda os pais nessa nobre missão, oferecendo uma educação religiosa de qualidade às crianças. Quando o pastor Kleber assentou no coração esse propósito de nos trazer aqui, é porque ele está preocupado com a sua família, com o seu lar. Lógico, ele vai reforçar o conhecimento dele, mas ele já está aqui na frente pelo desígnio de Deus. Deus o preparou, Deus o capacitou, Deus deu a ele experiências, mas ele quer que você também tenha as suas. Para quê? Para que você possa também fazer a diferença no seu lar, na sua casa e na sua família. Olha ele ali, ó, ensinando ali, ó. Olha o pastor Kleber. Ó, o segundo ataque é contra as disciplinas no lar. Então, primeiro, o inimigo ataca na educação, tentando dizer que Deus não existe e tudo que existe é obra do acaso. Então você pai, você mãe, tem que passar tempo desconstruindo isso na mente dos seus filhos, dizendo para eles: olha, Deus existe e eu falei com ele hoje de manhã, Deus existe e eu conversei com ele, Deus existe
e Ele atua assim, assim. Irmãos, se tem uma coisa que eu não canso é de dar os meus testemunhos na minha casa para os meus filhos, de falar dos meus fracassos, de falar das minhas lutas e de falar das minhas vitórias, e de falar que como Jesus caminhou comigo durante esse tempo todo. São 28 anos de caminhada. Eles sabem de tudo o que eu já passei com Deus. Então você precisa contar para os seus filhos, para criar no coração deles a certeza e a convicção que Deus existe. Segundo, ataques à disciplina. Em nossos dias existem questionamentos relacionados à aplicação da disciplina aos filhos. Mas segundo a palavra de Deus, aplicada com sabedoria, a disciplina livra a criança da morte. Irmãos, é terrível os números, são terríveis os números que apontam o número de jovens, adolescentes e crianças que estão sendo ceifados nesse tempo. Nunca, vou repetir, nunca, na história da humanidade, morreu tanta criança e adolescente de forma violenta. Nunca. O tempo chamado hoje tem ceifado milhares de crianças e adolescentes em todo o mundo. E muitos deles têm morrido, irmãos, por falta de disciplina. É fácil criar um filho? Não. É muito difícil. Mas vou dizer para você, não é impossível. Glória a Deus, aleluia. E Deus conta com você. Deus conta com a senhora para livrar o seu filho da morte. E vou dizer mais, para nós que somos um pouco mais antigos, disciplina era só varinha, né? A gente tem descoberto que existem vários tipos de disciplina. Disciplina significa estabelecer limites. Vamos repetir juntos? Diga assim: disciplina é estabelecer limites. A vara, irmãos, é o último recurso. Existem várias formas de nós estabelecermos limites. Todos nós precisamos de limites. De criança, como dizia um pastor amigo meu, de quem está mamando e de quem está caducando. Todos precisamos de limites. E se não tivermos limites, nós nos autodestruímos. E essa geração, infelizmente, talvez porque a nossa geração apanhou demais, os pais cobravam muito, nós relaxamos na disciplina. Quando eu digo nós, eu me incluo, porque até na igreja hoje, para me chamar alguém para aplicar uma disciplina, parece que eu estou pecando, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada, parece que eu estou indo contra a palavra de Deus. Tamanhas são as influências das ideologias dessa sociedade. A disciplina faz parte da vida, irmãos. Eu tenho visto empresas, funcionários deitar e enrolar, e os líderes muitas vezes não fazem nada, porque não sabem o que fazer. Então aprenda, disciplina não destrói, disciplina constrói. Uma pessoa criada sem disciplina, ela faz o que dá na cabeça, e quem faz o que dá na cabeça, o final é a ruína. Então disciplina fala de limites. O que é disciplina? É toda ação instrutiva e discipuladora, pois a palavra disciplina tem a mesma raiz da palavra discipular. Então quando você está disciplinando, você está discipulando alguém. De fato, uma pessoa bem disciplinada é uma pessoa bem educada. Então ela é bem discipulada, certo? Então, nós devemos nos lembrar também de que devemos ser prudentes na aplicação da disciplina aos nossos filhos, para mostrar-lhes acima de tudo a forma correta de proceder em toda a sua existência. Então cuidado com o quê? Com os excessos. Está vendo essa orelha minha assim grande assim, irmão? Metade é porque eu já nasci com ela grande, outra metade é de tanto que puxaram. Minha mãe puxava, meu pai puxava, meus irmãos puxavam, até na igreja puxaram a orelha. Irmão, não se puxa a orelha de ninguém, irmãos. Se você puxar de mau jeito, você corre o risco de estourar o tímpano da criança. Mas eu vou dizer para você um não. Senta no banquinho e vai pensar. Às vezes vale muito mais pegar um celularzinho e guardar umas 2, 3 notas. Proibir aquele passeio que já estava programado. Já teve excursão com os meus filhos, estava tudo certo para eles irem. Aí eles aprontaram, não lembro quem foi, mas um deles aprontou aí uma coisa que me irritou muito, que me tirou do sério. Eu falei, o passeio está cancelado. Irmãos, eu tenho certeza que foi que nem minha filha falou: pai, eu me lembro muito mais daquele dia que o senhor me deixou ir naquela excursão,
do que a chinelada que você já me deu. Ou seja, é disciplina, irmãos. A gente tem que aprender a dizer não, como eu falei aqui a semana passada, e o pastor reforçou. Então, pai e mãe é a última instância da sociedade para criar os nossos filhos, mas também a primeira. Se ninguém fizer nada para o seu filho, você tem que fazer. E ainda que todo mundo faça, você não pode parar de fazer. Certo? Então, ó, cuidado com os excessos. E esse mundo está querendo ensinar para nós que os filhos têm que decidir o que eles querem, não os pais. Existe uma cultura dizendo que uma criança com 4, 5, 6 anos já tem que decidir a roupa que ela quer colocar, o sapato que você vai comprar. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Imagina se uma criança com 4, 5 anos, você vai levar ela dentro de uma loja e deixar ela escolher a roupa que ela quer. Meu Deus. Você pode dar para ela opção. Você pode pegar o amarelo e o vermelho e colocar aqui. Qual você quer, o vermelho ou o amarelo? Normal. Você reduziu o número de opções. E a escolha é dela. Mas a escolha primeiro foi sua. Agora você coloca ela diante de 50 cores de roupa e pede para ela escolher. Você não está ajudando ela, você está confundindo a cabeça dela. Na escola a mesma coisa. Eu não aceito que pegue os meus filhos na mais tenra idade e venha ensinar para eles que eles nasceram sem sexo, que eles são assexuados e que sexualidade é uma coisa que se constrói ao longo da vida. Mentira, irmãos. Sexo é biológico. Então, o que nós precisamos entender? A gente tem que tomar cuidado com os excessos, mas é nossa responsabilidade educar e é nossa responsabilidade também disciplinar, certo? Falsos ensinos. Há em nossos dias diversas novas teologias que agridem diretamente a mensagem bíblica, de modo aberto e às vezes sutil. As portas do inferno valem-se da teologia para atacar a igreja e consequentemente as famílias. Aqui é outro problema, porque às vezes quem está ensinando heresia não é um ímpio, é um cristão. Então já tem pastores, irmãos, pastores no Brasil, não estou falando fora do Brasil, no Brasil, que defende o amor livre. O que é o amor livre? É o amor sem compromisso. Uma vez eu vi um pastor falando na internet, dizendo assim: se existe amor, não precisa ser casado, o importante é que existe amor. Irmãos, quando Deus dá uma regra, é porque Ele sabe que aquilo é o melhor para nós. Quando Deus colocou que a sexualidade, que o sexo, que a união conjugal tinha que ser dentro do casamento, é porque Ele sabia das consequências. Quando um homem deita-se com uma mulher e uma mulher com um homem, uma parte dele fica nela e uma parte dela fica nele, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Esses dias uma jovem de 15 anos falou assim: eu estou tão decepcionada com o amor, eu nem acredito mais no amor. Com 15 anos, irmãos. Mas por quê? Porque já vem tendo um monte de namoradinho desde os 7, 8 anos. E tem pai e tem mãe que acha bonito. Vai lá, filhinho, dá um beijinho nela. Querido, querida, nós não podemos adultizar os nossos filhos. Nós temos que valorizar cada fase. A fase da primeira infância é para ser justamente isso, primeira infância. A pré-adolescência é para ser justamente isso, pré-adolescência. A adolescência é para ser justamente isso, adolescência. E cada uma delas traz as suas características. Quer viver como marido e mulher? Tem que casar, irmãos. Por que hoje muitas pessoas não querem casar? Porque é melhor ter um namorado e uma namorada do que casar. Porque cada um fica na sua casa e quando quer tem a sua vida marital, sua vida conjugal, mas depois vai cada um para sua casa. Não, irmãos, a Bíblia mostra: deixará o homem, deixará a mulher, sua casa, sua família, seus pais, e se tornarão ambos uma só carne, e formarão um novo lar. Esse é o princípio, né? Então, muitas das vezes quem ensina coisa errada para nós é cristão. Então toma muito cuidado com quem está influenciando os seus filhos, a sua mentalidade. Outra coisa, inspirados por teologias liberais, há famílias que não mais veem a Bíblia como a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Irmão, se a Bíblia deixar de ser a palavra de Deus, vale tudo. Todavia a Bíblia é e continuará sendo a única regra de fé e prática dos cristãos. Posso ouvir um amém aí? Amém! Alguns chegam a ensinar que a Bíblia limita-se a conter a palavra de Deus. Cuidado, a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Sabe o que significa isso aqui, irmãos?
é que algumas pessoas dizem assim: peraí, esse texto da Bíblia aqui fala sobre o amor de Deus, esse aqui foi Deus que falou. Aí no outro versículo está escrito assim: e se você desobedecer, né, virar juízo, virar julgamento, Deus castigará. Aí a pessoa fala: não, isso aqui não foi Deus que escreveu, isso aqui foi os homens. Ou seja, eu seleciono o texto que eu acredito que é a palavra de Deus. É isso que o neomodernismo teológico vem trazendo. Teologia, irmãos, é uma bênção, porque não passa de estudo de Deus. Isso aqui que nós estamos fazendo é teologia. Só que tem um porém: você tem que saber as bases daquele que te ensina. É verdade. Tem gente que ensina com muita profundidade, e a Bíblia fala de sabedoria humana, mas que nega a eficácia da palavra de Deus. A primeira coisa que você deve perguntar para aqueles que te ensinam a palavra: você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Se ele diz que só contém, fique esperto, porque a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Glória a Deus. De Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo de número 22, toda ela é a palavra de Deus. Eu creio. Ah, mas o homem manipulou no seguinte sentido: em colocar capítulo, em colocar vírgulas e em colocar pontuação para facilitar o nosso estudo. Mas o texto é o texto dos antigos, é o texto que nós temos hoje. Às vezes muda uma expressão ou outra, mas é para tornar a linguagem mais compreensível. Por quê? Porque a nossa linguagem ela é dinâmica, ela muda. Algumas palavras, ninguém usa mais voz me ser, todo mundo fala você. Mas 50 anos atrás, não falava você, falava voz me ser. E estava errado? Não, o português era assim. Farmácia, há muitos anos atrás, era escrita com PH mesmo no Brasil. Hoje farmácia é com F. Por quê? O português é uma língua dinâmica, mas o sentido não pode ser mudado. O sentido não pode ser adulterado. O sentido precisa ser o mesmo. Certo? Então a Bíblia é a palavra de Deus. É indispensável que as famílias cristãs estudem e obedeçam fielmente às Sagradas Escrituras. Nossas famílias precisam estar preparadas para enfrentar as muitas teologias antibíblicas, quer na igreja, quer em casa. Vigiemos e oremos. A Bíblia fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Aqui, em São Paulo, já tem igreja onde 2 mulheres homoafetivas pastoreiam essa igreja. O mundo chama de igreja, a lei chama de igreja, só que a gente sabe que isso não é igreja, pela Bíblia não. Outra coisa, nós já temos no Brasil igrejas que são pastoreadas por 2 homens casados. Então, irmãos, vigia. Nem todo mundo que professa o nome de Deus obedece a palavra. Então não basta estudar a Bíblia, nós precisamos obedecê-la, certo? Então cuidado com as referências. Mais um problema: atitudes mundanas para destruir a família, o abandono dos filhos. Não é incomum vermos em nossa sociedade pais que abandonam seus filhos, não raro estes ainda bebês. Essa é uma forma monstruosa de desrespeito para com a vida. Como pais, precisamos entender que os filhos são herança do Senhor, para que nós possamos cuidar, educar e conduzir ao Senhor. Uma das formas do inimigo mais fazer isso, sabe como é que é, irmãos? É através do outro casamento. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente está com a crise na família. O que o inimigo faz? Coloca uma princesa cheirosa no nosso caminho. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos lutar para curar o nosso relacionamento. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode estar destruindo a nossa família. E é muito comum, depois que a pessoa adquire uma outra família, esquecer da outra. Tem pais que não, passou por uma dificuldade, casou de novo, mas continua cuidando. Muitos não. Então vamos tomar cuidado com isso, porque infelizmente é outra coisa que está acontecendo muito no meio das igrejas evangélicas. Nós pais somos responsáveis por vestir nossos filhos, alimentá-los, proporcionar-lhes uma educação de qualidade, inclusive para que estejam prontos para o mercado de trabalho, cada vez mais exigente. Mas acima de tudo, é igualmente a nossa obrigação transmitir a fé que uma vez nos foi dada, para que as próximas gerações tenham a sua própria experiência com Deus. Então assim, às vezes a gente se preocupa tanto em dar uma educação formal, secular boa. Isso é importante.
Nunca diga para os seus filhos que estudar não é importante. É importante. Se já foi no meu tempo, no seu, imagine agora no deles. Sem estudo, eles vão passar grandes dificuldades. Mostre para eles que estudar não é um fardo, é uma bênção, é uma oportunidade. E mostre a diferença entre aqueles que estudam e aqueles que não estudam. Seja enfático com eles, mas mostre para eles também o segredo daqueles que vivem a fé em Deus e daqueles que não vivem. Porque a Bíblia diz que se nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, do que valeria? É verdade. Certo? Diz respeito aos pais. Isso aqui seria mais para os filhos, né? Mas de qualquer forma cabe a nós ensinar. O ato de honrar os pais sempre foi apreciado por Deus. Quando Ele deu a sua lei aos filhos de Israel, antes de entrarem na terra prometida, dentre os mandamentos constava a ordem de honrar pai e mãe, para que os filhos pudessem entrar na nova terra. Então, séculos depois, Jesus reafirmou esse mandamento. Paulo acrescenta que honrar pai e mãe foi o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa, irmãos? Prolongar-se-ão os seus dias de vida na terra. Não tem um filho, irmãos, não tem um filho desobediente que não sofre as consequências. Isso é natural. Verdade. Seja filho de crente ou seja filho de ímpio, a desobediência ela traz uma consequência, mas a obediência também traz uma consequência. Quando você honra pai e mãe, ainda que seu pai e sua mãe não sejam as melhores pessoas, porque nem sempre os nossos pais são ideais. Eu mesmo fui filho de um pai que era alcoólatra. Era um problema dele, não deixava ele parar emprego. Sofremos muito por causa disso, mas minha mãe, como uma verdadeira cristã, sempre ensinou: honre seu pai, obedeça seu pai, abençoe seu pai, nunca fale mal do seu pai. E assim nós crescemos, pastor Cleber. E hoje eu olho para trás e eu vejo que eu não perdi nada com isso. Então eu já vi filho partir para cima de pai para bater em pai, né? A gente já viu casos de filho que tirou a vida da mãe, às vezes, lógico, influenciado por outras situações, por drogas, por, entre aspas, amigos. Mas, queridos, honrar pai e mãe é um princípio bíblico que traz uma promessa atrelada. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ser abençoada por Deus? Seu pai e sua mãe pode ter 90 anos, pode ter 100 anos, continue honrando, continue abençoando, continue agradecendo a Deus pela vida deles. Ah, mas meu pai foi um canalha, meu pai foi um criminoso. Sim, mas agradeça a Deus por ele ter te dado a vida. Se não fosse através dele, hoje eu e você não estaríamos aqui. Não concorde com os seus erros, pelo contrário, se vem um ciclo de erros, você é responsável por quebrar esse ciclo de erros e criar um ciclo de acerto. Ah, mas meu pai era violento com a minha mãe, por isso que eu sou violento com a minha esposa. Isso não é justificativa. Você tem uma nova vida, você tem novas escolhas, você tem novas decisões, você pode viver uma nova história para a glória de Deus. Quebre esse ciclo de maldade e crie um ciclo de bondade. Aleluia. Infelizmente não são raros os casos de filhos que não apenas desonram seus pais, desobedecendo-lhes, mas também esquecem dele na sua velhice. Amados, nós nunca tivemos tanto asilo no Brasil e no mundo. É sério. Alguém já disse que um pai e uma mãe cuidam de 10 filhos, e 10 filhos muitas vezes não conseguem cuidar de um pai e de uma mãe. Querido, você acha que é difícil você trocar as fraldas do seu pai ou da sua mãe? Imagina quantas centenas de vezes ele não trocou as suas. Você acha que é difícil ter paciência com o pai e com a mãe que derrama comida na sua sala limpa, na sua mesa, na sua toalha branca? Mas imagina quantas vezes você não sujou foi as paredes da casa do seu pai. A parede estava branquinha assim, ó. Pior que a gente pintava e ia chamar o pai e a mãe. Ah, pai, a mãe, coisa linda que eu fiz. O que acontece hoje? A gente pega os nossos velhinhos. Ah, não, tá dando muito, não tenho tempo para cuidar do meu pai e da minha mãe. Aí vai para casa de um, vai para casa de outro, vai para casa de outro. Aí alguém tem uma grande ideia. Eureka! Tive uma ideia. Vamos colocar o pai e a mãe no asilo. Essa é uma das piores coisas, irmãos, que nós podemos fazer com uma pessoa que a gente ama. Porque é a idade que eles mais precisam da nossa companhia. É a idade que eles mais precisam de